Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de métodos quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e nesta aula nós falaremos a respeito da estatística descritiva. E para aqueles que estiverem acompanhando essa aula via Skype, acompanhe no quadro e e-mail a ser seguido. Bom, então como eu já mencionei, nesta aula nós vamos falar a respeito da estatística descritiva, que tem por objetivo cuidar do planejamento de uma pesquisa, desde a definição do seu problema de pesquisa, passando pela coleta de dados, o modo como essa coleta de dados será realizada, a definição da população, da amostra da sua pesquisa, até a apresentação dos dados, a organização, o resumo e a interpretação. E assim, então, eu convido você a darmos início à nossa aula. Acompanhe no quadro. Então, a estatística moderna é uma tecnologia quantitativa para a ciência experimental e observacional, que permite avaliar e estudar as incertezas e os seus efeitos no planejamento e interpretação de experiências e de observações de fenômenos da natureza e da sociedade. Então perceba que o objetivo da estatística vai além da organização e da apresentação de dados. Nós temos também a parte da interpretação, pensando sempre em uma tomada de decisões, que é tão importante não somente para a sua prática profissional, mas também pessoal. E agora eu convido você a assistir o vídeo de abertura desta aula. Olá, estamos começando a segunda unidade de métodos quantitativos. No mundo da gestão de negócios, na gestão pública ou mesmo no nosso dia a dia, existem muitas informações ocultas que podem ser reveladas por meio da coleta e interpretação de dados. Este é o propósito da estatística descritiva. E como fazemos para revelar o oculto? Essa é a parte mais interessante. Alguns métodos estatísticos são capazes de nos levar a valiosas descobertas. Para isso, são necessários alguns passos. Para te dar uma ideia do que vamos ver nessa unidade, imagine, por exemplo, um achocolatado. Talvez você não saiba, mas na produção dele, além dos nutrientes, também é acrescentada uma boa dose de estatística descritiva. A empresa produtora precisa saber com quem deve falar em suas propagandas e para quem vende. Que tipo de pessoas compram seus produtos? Quem consome? Há novos mercados promissores? Os clientes estão satisfeitos com nossos produtos? Essas perguntas definem o que pesquisar e os objetivos de uma pesquisa estatística. E qual o primeiro passo para começar essa pesquisa? A coleta de dados. Mas certamente você já se deu conta de que o achocolatado está presente em muitos lares. Bem, são milhões. Aí que entram as técnicas de amostragem, coletando respostas de um conjunto de pessoas em vez do todo. A utilização da estatística descritiva já começa aí. Como fazer que a amostra seja representativa dos milhões de consumidores? Aguarde nessa unidade! E depois de feita a coleta de dados? Esse é o truque. Como apresentar os resultados? Nessa unidade também vamos ver isso. Técnicas de organização dos dados coletados. E você vai aprender a mágica de transformar as informações em tabelas e gráficos. Uma das formas de fazer o emaranhado de dados ganhar forma e significado é sintetizar o conjunto com as medidas resumo, também chamadas medidas de posição. Estamos falando da média, da mediana e da moda. Elas dizem muita coisa sobre os dados e de forma sintética. Mas cuidado para não cair no conto do vigário. Veja esse cartoon. Na média, esse sujeito está bem. Na média. Pois é, antes de interpretar essas e outras medidas, precisamos ver se elas realmente dão uma boa interpretação da situação. Por isso que você deve aprender também técnicas de mensuração da variabilidade de um conjunto. Vai ser a hora de calcular o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação. Essas são algumas medidas de dispersão. Muito bem, com esse conhecimento em mãos, podemos resolver inúmeros problemas ou fornecer caminhos para soluções. Essa área da estatística, a descritiva, é a que vemos no dia a dia.
nos jornais, revistas, em forma de gráficos e tabelas. Essas ferramentas são utilizadas para estudar preços e pacotes de operadoras de celular, pesquisas de voto em eleições, medições da saúde pública, previdência, o censo do IBGE e até o desenvolvimento de viagens espaciais e a embalagem do achocolatado que você ou seu vizinho toma. Dê uma pesquisada na internet e veja, por exemplo, como a análise estatística pode prever surtos epidêmicos, como é usada no aprimoramento de produtos agrícolas ou como ajuda a elucidar a confusão atual sobre o clima com dados e previsões. Como relatórios de gerenciamento são elaborados tanto no governo quanto na iniciativa privada. Conheça um pouco mais se informando e aí, pratique com a SGA Testa Unidade. Nela, você deve assumir a posição de um funcionário de uma grande empresa que vamos chamar de M. E você é incumbido de fazer uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários dessa empresa. O prazo para a pesquisa é de 1 semana. O que fazer? Esse é um trabalho para você nas SPs dessa unidade. Você vai ser desafiado a fazer um roteiro para coleta de dados, a escolher a melhor forma de apresentar as respostas, como sintetizar os dados com as medidas de posição e vai poder calcular a variabilidade dos dados com as medidas de dispersão. Faça a mágica acontecer! Eu fico por aqui, agora é com você! Acesse o livro didático, as videoaulas e também o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão. É um excelente material para você se tornar um excelente profissional. Não tenha dúvida! Até mais! Bom, então você pôde perceber por meio do vídeo de abertura desta aula os conceitos que serão abordados, mas para que haja uma aprendizagem de fato significativa, alguns conhecimentos se tornam importantes, os conhecimentos prévios. Acompanhe comigo no quadro. Então, entre os conhecimentos prévios, nós temos aqueles relacionados à matemática básica, como as 4 operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão, as expressões tanto algébricas quanto numéricas e noções primitivas, como a ideia de conjunto, elemento e pertinência, que é o estudo que relaciona o elemento ao conjunto. E também é importante que você saiba realizar o cálculo de porcentagens. E vamos relembrar o cálculo de porcentagens começando pela própria definição. Porcentagens nada mais são do que frações cujos denominadores, aqueles números que ficam embaixo da fração, são igual a 100. Por isso, o nome porcentagem. E uma porcentagem, ela pode ter diferentes representações. Entre elas, temos a representação percentual, a representação fracionária e a representação decimal. Vejamos alguns exemplos. Para 2%. Nós, então, escrevemos na representação percentual o 2, como símbolo da porcentagem. Na representação fracionária, 2% é o mesmo que 2 sobre 100. E na representação decimal, basta dividirmos o 2 pelo 100. 2 dividido por 100 é o mesmo que 0,02. Outro exemplo, 50%. 50%. Na representação percentual é o 50 seguido do símbolo da porcentagem, que é o traço com os 2 pontos. A representação fracionária, 50 sobre 100. A representação fracionária de uma porcentagem sempre tem o 100 na parte de baixo, o 100 no denominador. E a representação decimal, 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 é o mesmo que 0,5. Vejamos exemplos para o cálculo de porcentagem. 25% de 300. Como que eu calculo 25% de 300 manualmente, sem a calculadora? Bom, você multiplica o 25 pelo 300 e o resultado você divide por 100. Sempre eu dividirei por 100? Sim. Sempre terá divisão por 100. Se possível, você tem como simplificar. Neste caso, perceba que temos uma multiplicação na parte de cima, no numerador. Por conta disso, nós podemos simplificar os 2 zeros do 300 com os 2 zeros do 100.
25 vezes 3 é igual a 75 sobre... E aí na parte de baixo ficou só o número 1. 75 dividido por 1 é igual a 75, porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Outro exemplo, 8% de 30. Vamos utilizar o mesmo raciocínio. 8 vezes 30. E o resultado nós dividimos por 100. E aqui eu posso simplificar um zero do 30 com um zero do 100, mas eu também posso não simplificar, não fazer essa simplificação. Veja, 8 vezes 30 é igual a 240. Dividido por 100 é igual a 2,4. Deste modo, 25% de 300 é igual a 75 e 8% de 30 é igual a 2,4. Então, esses conceitos são importantes para que você tenha uma aprendizagem significativa dos conceitos a serem tratados ao longo desta aula. Por isso, é importante que você reforce o seu estudo, a sua aprendizagem a respeito dos conceitos básicos da matemática, como as operações, as expressões numéricas e algébricas, e também os conceitos relacionados à porcentagem. Vamos, então, agora conhecer a situação geradora de aprendizagem. Imagine que você é um funcionário de uma grande empresa que denominaremos de M e foi incumbido de realizar uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários dessa empresa. O relatório final dessa pesquisa deverá conter informações pessoais como a idade, o peso, a altura, sexo, cor dos olhos, raça e também informações sobre a satisfação em relação às condições de trabalho e a satisfação em relação à remuneração. Considere que o prazo estipulado para a realização dessa tarefa seja de 1 semana. Nesse ponto, algumas dúvidas devem ter surgido. Entre elas, podemos mencionar: o que exatamente devo pesquisar? Como fazer essa pesquisa? O tempo será suficiente para pesquisar todos os funcionários? Em caso negativo, o que fazer? Como apresentar os resultados obtidos com uma pesquisa? Então, essa é a situação geradora de aprendizagem, a situação que irá, de algum modo, nortear todo o nosso estudo. E agora eu convido você a acompanhar a primeira situação-problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Acompanhe no quadro a primeira situação-problema. Bom, então a primeira situação-problema é como planejar a coleta de dados. Então, levando em consideração a SGP, a situação geradora, SGA, a situação geradora de aprendizagem, nós temos como situação-problema como planejar a coleta de dados para a pesquisa referente ao perfil dos 30 mil funcionários da empresa M. Como nós vamos tratar da coleta de dados, é importante definirmos e compreendermos alguns conceitos relacionados ao planejamento de uma pesquisa. Eu já começo, então, falando da diferença, da definição e da diferença entre população e amostra em uma pesquisa estatística. Acompanhe comigo no quadro as definições. Então, entenderemos população como sendo o conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica em comum, enquanto que uma amostra é qualquer subconjunto de uma população,
Como assim o subconjunto, professor? Uma parte da população. Então, o subconjunto entenderemos como sendo uma parte. Uma parte da população. Bom, como exemplo, nós podemos pensar em uma pesquisa de intenção de voto. Então, em uma pesquisa de intenção de voto, vamos supor que seja feita esse tipo de pesquisa aí na sua cidade. O que seria a população e o que seria uma possível amostra? Bom, a população seria o conjunto de todos os eleitores da sua cidade. Enquanto que a amostra seria uma parte desse todo, uma parte desses eleitores. E por que muitas vezes se torna conveniente a construção, a definição de uma amostra? Isso acontece muitas vezes por conta de tempo, às vezes não se tem tempo para pesquisar toda a população que se deseja. Às vezes por questão de investimento, o custo muitas vezes se torna alto. Então imagina, se você mora em uma cidade populosa, uma cidade com muitos eleitores, aí muitas vezes não temos tempo suficiente ou investimento suficiente para a realização da pesquisa com toda a população. É claro que o ideal é a pesquisa com a população, com todos os elementos da sua população. Mas, por conta de investimento, por conta de tempo, isso não é possível. Assim, nós selecionamos uma amostra. O que seria uma possível amostra para um conjunto de todos os eleitores da sua cidade? Poderia ser 5 eleitores de cada bairro. Então, ao selecionar 5 eleitores de cada bairro, eu constituo uma amostra, ou seja, uma parte do todo. E aí a pesquisa se torna mais fácil de ser realizada, tanto na questão temporal quanto na questão financeira. Então, essa é a diferença entre população e amostra. E um erro muito comum que as pessoas cometem é pensarem que a população, em estatística, é um conjunto de pessoas. Não é verdade. No estudo estatístico, nós entendemos a população como um conjunto de todos os elementos que possuem uma característica em comum. Então, uma população pode ser um conjunto de plantas, um conjunto de flores, um conjunto de cidades, um conjunto de pedras, um conjunto de pessoas também. Então, é mais genérico, né? Nós abrangemos mais o conceito de população na estatística. Vamos agora falar a respeito de um outro conceito importante, que é o conceito de variável. Então, definindo população e definindo amostra, entendendo a diferença entre esses dois conceitos, vamos entender agora o conceito de variável. Acompanhe no quadro. Quando estudamos uma população, estamos interessados em suas variáveis e nos possíveis valores que elas podem assumir. Então, nós vamos entender variável como sendo aquilo que você se propõe a pesquisar. E as variáveis, elas podem inicialmente ser classificadas em quantitativas ou qualitativas. Quando que uma variável, ela será classificada como quantitativa? Uma variável será classificada como quantitativa quando ela assumir apenas valores numéricos que indicam quantidade, por isso quantitativa. Enquanto que a variável qualitativa é aquela variável que não assume valores numéricos que indicam quantidade. Então, essa é a primeira classificação que uma variável pode assumir. Então, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa, valores numéricos que indicam quantidade, por exemplo, idade, peso, altura, estatura, salário médio dos funcionários de uma determinada empresa. Agora, a variável qualitativa, que não assume valores numéricos que indicam quantidade. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, formação acadêmica, ok? Bom, mas a variável quantitativa e a variável qualitativa, elas podem ainda assumir outras classificações. Acompanhe novamente no quadro. Então, para a variável quantitativa, nós temos ainda uma subclassificação em discretas ou contínuas. Quando que uma variável quantitativa será classificada como discreta? Quando o valor numérico puder ser apenas número inteiro. Como assim? Né? Vejamos alguns exemplos. Número de filhos de uma determinada família. Uma família, ela pode ter 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Uma família não pode ter 2,5 filhos ou 0,75 filhos, apenas
números inteiros. Então, variável quantitativa discreta. Quantidade de produtos vendidos por uma determinada empresa, pensando que esses produtos sejam bolas. Veja, uma empresa então pode produzir ou fabricar ou vender uma bola, ou 0 bolas, 3 bolas, 4 bolas. Não faz sentido em falar uma bola e meia. Não existe meia bola. Ou é uma bola inteira ou não é. Então, variável quantitativa discreta. Agora, se o valor numérico puder assumir valores não inteiros, então nós classificamos a variável quantitativa como quantitativa contínua. Por exemplo, peso é uma variável quantitativa contínua. Por quê? Porque uma pessoa ela pode pesar 60 quilos, um número inteiro, mas também pode pesar 60,5 kg. Faz sentido. Uma outra variável quantitativa contínua. A estatura de uma pessoa. Então, uma pessoa pode ter 1,80 m, mas também pode ter 1 metro. Então, números inteiros e números não inteiros. Vejamos agora subclassificações para a variável qualitativa. Acompanhe no quadro. Então, para a variável qualitativa, nós temos qualitativa ordinal e qualitativa nominal. Quando que uma variável qualitativa será classificada como ordinal? Quando, naturalmente, a variável qualitativa tiver uma ordenação. Ou seja, naturalmente uma ordenação. Por exemplo, a formação acadêmica de uma pessoa. Por quê? Bom, nós temos como possíveis respostas para a formação acadêmica ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Veja, naturalmente esses valores são ordenados. Eu consigo dizer que primeiro vem o ensino fundamental, depois o ensino médio e depois o ensino superior. Então, naturalmente, nós temos uma ordenação. Quando isso não ocorrer, quando você não conseguir estabelecer uma ordenação natural dos valores, nós classificaremos a variável qualitativa como nominal. Então, falamos as variáveis qualitativas. É importante que você consiga classificar essas variáveis dos diferentes modos, inicialmente como quantitativa ou qualitativa. Quantitativa podendo ser classificada como discreta ou contínua e a qualitativa como ordinal ou nominal. Falamos, então, neste primeiro momento a respeito do conceito de população, do conceito de amostra, falamos a respeito do conceito de variável. Então, vamos falar do processo de coleta de dados. Para que você faça a coleta de dados, é importante que você defina se essa coleta será realizada com toda a população ou com uma parte dessa população, ou seja, a amostra. Caso seja feita com uma amostra, e aí por questões próprias da sua pesquisa, questões financeiras, questões de tempo, é importante que você defina como essa amostra será construída. Você não pode sair formando a sua amostra do jeito que você bem entenda. Por quê? Porque essa amostra ela precisa fazer com que a sua pesquisa seja confiável, seja fidedigna. E como que ela será confiável? Por meio de técnicas, por meio de métodos e regras já validadas cientificamente. Vamos conhecer, então, alguns métodos de amostragem. Acompanhe no quadro. Então, dentre os diversos métodos de amostragem, os mais conhecidos são a amostragem de conveniência. O que é uma amostragem de conveniência? É uma amostragem em que os elementos a comporem a sua amostra serão selecionados de acordo com o pesquisador. Então, o pesquisador, por conveniência, acaba selecionando os pesquisados, os elementos que farão parte da amostra. Então, não existe um critério pré-estabelecido. Ele seleciona os elementos que ele bem entender. Esse tipo de método, ele muitas vezes não é confiável, pode tornar a sua pesquisa tendenciosa. Né? Então, acompanhe comigo no quadro outros métodos. Temos também a amostragem voluntária. Como o próprio nome já diz, a amostragem voluntária é aquele tipo de amostra em que os elementos
que irão compor a sua amostra, eles são definidos, ou eles próprios decidem participar da sua pesquisa, por isso voluntária, né? Os pesquisados, eles participam da sua pesquisa de modo voluntário. Eles decidem participar da pesquisa ou não. Acompanhe comigo outro método de amostragem. Amostragem aleatória simples. Esse tipo de amostragem exige a seleção dos elementos da sua amostra por meio de sorteios. Então, os elementos que irão compor a amostra, eles serão formados por meio de sorteio, por meio de um sorteio. Digamos que você tem a intenção aí de pesquisar os eleitores da sua cidade quanto à intenção de voto para a próxima eleição. Então, você pode selecionar os elementos por meio da amostragem aleatória simples, como? Numerando todos os eleitores da sua cidade, pode ser até por ordem alfabética e fazendo um sorteio. Então, sorteando aí 200 eleitores da sua cidade. Então, esse é um outro método. Acompanhe outro método no quadro. Outro método conhecido é a amostragem sistemática. A amostragem sistemática é aquela que já considera previamente uma ordenação dos elementos da população. Então, os elementos já estão ordenados, seja numericamente ou em ordem alfabética, mas de algum modo eles já estão ordenados. Um exemplo seria, pensando na mesma situação da pesquisa de intenção de voto, seria considerar as casas dos eleitores, né, da sua cidade. Então, veja que, naturalmente, já existe uma ordenação, os números das casas de cada rua, de cada bairro, e aí eu posso considerar a cada 10 números eu seleciono um eleitor. Eu seleciono uma casa e aí pesquiso os eleitores dessa residência, dessa casa. Um outro exemplo seria uma empresa pesquisar a satisfação de determinadas pessoas em relação a uma marca ou em relação a um produto. Ela pode utilizar como recurso de seleção da amostra a lista telefônica. Veja que na lista telefônica, naturalmente, os elementos estão ordenados por meio da ordem alfabética. Então, a empresa pode selecionar a cada 20 pessoas, uma pessoa para entrar em contato, telefonar e pesquisar aí a satisfação em relação ao produto ou à marca. Acompanhe outro método de amostragem. Outro método de amostragem é a amostragem aleatória estratificada e outro é a amostragem por conglomerado. Bom, com relação à amostragem aleatória estratificada, nós temos que esse tipo de amostragem é útil, é viável, quando você tem na população estratos diferentes que de algum modo interferem na sua pesquisa. Por exemplo, eu quero pesquisar a satisfação de determinadas pessoas de uma cidade quanto a um produto. E aí, para mim, enquanto pesquisador, a opinião de homens e mulheres é diferente. Então, eu devo levar isso em consideração na minha pesquisa. Eu tenho grupos diferentes em uma população e levar em consideração isso se torna importante. Eu preciso, na formação da minha amostra, considerar esses diferentes conjuntos que nós chamamos de heterogêneos e, para a formação da amostra, considerar quantidades proporcionais à população. Acompanhem comigo no quadro um exemplo para amostragem estratificada. Então, considere que eu tenha por intenção pesquisar o perfil dos alunos da sua sala. Digamos que a sua sala seja formada por 50 pessoas. Então, a nossa população, neste exemplo, (50 alunos. Bom, eu não tenho tempo, não tenho investimento para pesquisar todos os 50 alunos. Aí eu quero selecionar, então, uma amostra, quero formar uma amostra com 20 alunos. Mas, na sua sala, digamos que tenho 35 mulheres e 15 homens. E aí, para a minha pesquisa,
considerar essa diferença é importante. Pode ser que em algumas pesquisas isso não faz diferença. Por isso que é importante que você analise o tipo de pesquisa que você se propõe a realizar para então pensar na escolha do método de amostragem. Vamos considerar que para essa minha pesquisa faça diferença a opinião de homens e a opinião de mulheres, ou o perfil de homens e o perfil de mulheres. Bom, como que eu faço então para formar a amostra com os 20 alunos? Perceba que se faz diferença a opinião ou perfil de homens e mulheres, né, se eu entendo como sendo diferente, então eu preciso levar isso em consideração na formação da minha amostra. Se eu tomar a minha amostra com 20 alunos, sendo os 15 homens, a minha pesquisa será tendenciosa. Por isso eu preciso considerar uma quantidade proporcional de homens que seja proporcional à população e uma quantidade de mulheres que seja proporcional também à população. Não faria sentido eu considerar, por exemplo, os 20 elementos da minha amostra como sendo 20 mulheres. Mas então, como que eu faço para considerar a quantidade proporcional de homens e a quantidade proporcional de mulheres? Acompanhe novamente no quadro. A primeira coisa que você precisa fazer é calcular a representatividade de um extrato em relação ao todo. Então, qual a representatividade das mulheres em relação ao todo? Eu determino isso fazendo 35 dividido por 50, ou seja, a parte dividido pelo todo. 35 dividido por 50 é igual a 0,7. Essa é a representação decimal. Eu quero a representação percentual. Como nós vimos no começo dessa aula, 0,7 é o mesmo que 70%. Bom, isso significa que as mulheres representam 70% do todo, portanto, elas devem representar 70% da amostra também. Então, eu calculo 70% de 20. Nós vimos no começo da aula também como calcular esse tipo de porcentagem. 70 vezes 20, e o resultado eu divido por 100. 70 vezes 20 é igual a 1.400. 1.400 dividido por 100 é igual a 14. Isso significa que a minha amostra será formada por 14 mulheres. Eu poderia fazer o cálculo para os homens também, do mesmo modo. 15 dividido por 50 daria 0,3 ou 30%. E aí 30% de 20 igual a 6. Mas como eu já descobri que são 14 mulheres, o restante só pode ser formado por homens. Então, 6 homens. E assim eu formo, então, a amostra utilizando o método de amostragem estratificada. A amostragem que nós vimos por última, por conglomerado, ela é muito parecida com a estratificada. A diferença é que na estratificada eu tenho grupos heterogêneos e eu vou respeitar isso na formação da amostra. Agora, por conglomerado, eu já tenho grupos homogêneos e eu levo isso em consideração na formação da amostra também. Bom, falamos então neste momento a respeito de métodos de amostragem. Então, para a formação da nossa amostra, vamos partir então para a coleta de dados. Então, eu já tenho a formação da amostra. Vamos à coleta. Para coletarmos os dados, nós precisamos seguir também alguns passos, que eu chamo de roteiro. É claro que para a sua pesquisa, você pode fazer o seu roteiro, pensando nas suas especificidades, na particularidade da sua pesquisa, mas vamos conhecer um roteiro. Acompanhe comigo no quadro. O que eu devo levar em consideração para a formação do roteiro para uma coleta de dados? Bom, definir o objetivo da pesquisa. Isso é importante. O que eu pretendo pesquisar? 2. Definir as variáveis, ou seja, o que eu vou pesquisar e a população de interesse. Se necessário, até definir a amostra da sua pesquisa, utilizando os métodos de amostragem. Definir o sistema de coleta de dados. Como que os dados serão coletados? 4. Coletar os dados.
Então, no sistema de coleta de dados, nós podemos até pensar na técnica, nos métodos de amostragem que vimos anteriormente e na coleta, no coletar os dados, pensar nas ferramentas, nos instrumentos que eu vou utilizar. Será que essa coleta será feita por meio de um formulário, por meio de um questionário ou de uma entrevista? Isso vai depender muito do tipo de pesquisa que você pretende realizar. 5. Revisar os dados coletados. Então, esse é um exemplo de roteiro a ser seguido. Lembrando que você pode construir o seu roteiro, né, respeitando as especificidades, a particularidade da sua pesquisa. Vamos agora, então, resolver a primeira situação-problema. Acompanhe comigo no quadro. Então, possível roteiro para uma coleta de dados. Primeiro, definir os objetivos da pesquisa. Nós podemos considerar como objetivo determinar o perfil dos 30 mil funcionários da empresa M. Definir as variáveis e a população de interesse. Bom, a população de interesse são os 30 mil funcionários da empresa M. As variáveis: idade, peso, altura, cor dos olhos, a satisfação em relação às condições de trabalho e a satisfação em relação à remuneração. Definir o sistema de coleta. Bom, podemos utilizar a amostragem estratificada. Por quê? Para levarmos em consideração o grupo de homens e o grupo de mulheres, respeitando a proporcionalidade em relação à população. Depois, nós vamos à coleta dos dados. Os dados eles podem ser coletados por meio de formulários a serem respondidos e devolvidos e enviados por e-mail. Veja que hoje nós podemos recorrer às ferramentas tecnológicas, no caso a internet. Isso facilita o processo de coleta de dados. E 5, revisar os dados coletados. Bom, então, considerando elementos importantes do planejamento, como população, amostra, variável, métodos de amostragem, um roteiro para uma pesquisa, nós respondemos a primeira situação-problema e agora eu convido você a acompanhar a segunda situação-problema. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Acompanhe comigo no quadro a segunda situação-problema. Fizemos um planejamento da coleta de dados para a pesquisa da empresa M e elaboramos um roteiro para a realização de tal tarefa. Para continuar o trabalho, vamos considerar que os dados já foram coletados, sendo nossa tarefa agora organizá-los, resumi-los e apresentá-los. Bom, então vamos começar pensando na organização dos dados. Qual o nome que nós damos para os dados apresentados do modo como foram coletados? Acompanhe comigo no quadro. Bom, dados brutos são aqueles que se apresentam da maneira como foram coletados. Então, no modo como você coletou os dados, né, esse tipo de organização é chamado de dados brutos. E nós temos um outro tipo de organização que é chamado de rol, quando os dados eles são ordenados de modo crescente ou decrescente. Então, se você coletou seus dados e organizou em ordem crescente ou em ordem decrescente, essa organização ela é chamada de rol. Veja um exemplo. Dados brutos: 18, 42, 31, 26, 21, 24, 20 e 90. O que seria o rol crescente? É a organização dos dados do menor valor
para o maior. E o rol decrescente é o contrário, do maior para o menor. Outro tipo de organização leva em consideração os gráficos. Veja que nós podemos organizar e apresentar os dados utilizando tanto tabelas quanto gráficos. Vamos falar neste momento a respeito de alguns gráficos, tanto para variáveis qualitativas, como nós vimos anteriormente, quanto para variáveis quantitativas. Acompanhe comigo no quadro. Gráfico para variáveis qualitativas. Nós temos aqui o gráfico de barras, que pode ser também chamado de gráfico de colunas. Muitos autores consideram o gráfico de barras, quando ele está na vertical, como no nosso exemplo, como sendo gráfico de colunas, e o gráfico de barras como sendo com as barras na horizontal. Bom, nesse gráfico de barras ou colunas, nós temos que o eixo horizontal é o eixo das categorias. Veja que aqui está sendo representada a cor dos olhos e os seus valores: castanhos, azuis e verdes. O eixo vertical é o nosso eixo das quantidades. E cada barra representa um dos valores assumidos pela variável. E a altura da barra, ela é proporcional à frequência com que determinada resposta aparece na nossa amostra. E a largura é sempre constante. Então, a largura de cada barra é constante, não varia, não muda. E a altura, ela é proporcional à frequência com que cada valor aparece. Por exemplo, qual a quantidade de pessoas com olhos azuis na amostra dos 20 funcionários? Então, olha o valor azuis, e vejo a altura da barra. A barra tem altura 4. Por isso, eu considero que 4 pessoas possuem olhos azuis, enquanto que 15 pessoas possuem olhos castanhos e uma pessoa possui olhos verdes. O outro tipo de gráfico para variáveis qualitativas é o gráfico de setores, ou popularmente conhecido como gráfico de pizza. Esse gráfico ele é útil para que possamos visualizar a participação ou a frequência de determinada categoria em relação ao todo. Por exemplo, eu posso, só de olhar para esse gráfico, dizer ou perceber que 30% da amostra é formada por pessoas de pele branca, porque aqui eu tenho um gráfico que representa a cor da pele dos funcionários da empresa M. Eu sei também, por meio do gráfico, que 30% da nossa amostra é formada por pessoas de pele parda. E eu consigo estabelecer comparações. Então, facilmente, sem olhar até para os números, eu posso dizer que pessoas de pele parda estão em maior número que as pessoas de pele amarela. Do mesmo modo, eu posso dizer que pessoas de pele branca estão em maior número que as pessoas de pele amarela. Agora, para variáveis quantitativas, nós temos aqui o gráfico de barras, o mesmo tratado anteriormente, e esse gráfico ele representa o número de títulos em mundiais de futebol. Então, no eixo horizontal nós temos a categoria, número de títulos, e no eixo vertical nós temos as quantidades. Então, assim, falando de diferentes modos de organização de dados, seja por meio do rol, ou por meio de tabelas, ou por meio de gráficos, nós já podemos responder à segunda situação problema. Acompanhe comigo no quadro. Então, considerando a distribuição dos funcionários da empresa M, levando em conta o sexo, nós, que é uma variável qualitativa, nós podemos fazer a representação dos dados, tanto utilizando um gráfico de colunas como um gráfico de setores. Então, no gráfico de colunas, perceba que facilmente eu consigo visualizar que a quantidade de homens é maior que a quantidade de mulheres. Não preciso nem olhar para os
para os valores, apenas para o tamanho das barras. Assim como no gráfico de setores, eu consigo perceber que a parte referente aos homens é maior que a parte referente às mulheres. Por conta disso, eu concluo que existem mais homens na amostra do que mulheres. Para a variável peso dos funcionários da empresa M, peso, uma variável quantitativa, é conveniente utilizarmos um gráfico de colunas. No caso, foi construído um histograma. Porque no histograma nós conseguimos trabalhar com intervalos. Veja aqui, eu posso dizer, observando esse gráfico, que 10% da amostra, ou seja, 10% das pessoas da amostra, possuem peso entre 50 e 60 quilos. Posso dizer também que a maior parte da amostra, 50%, é a barra maior, é formada por pessoas que tenham peso entre 80 e 90 quilos. E eu posso dizer também que a menor parcela, a menor parte da amostra, 5%, possui peso entre 90 e 100 quilos. E assim, então, nós resolvemos a segunda situação problema, considerando esses diferentes modos de organização e a apresentação dos dados. E eu convido você, então, agora a acompanhar a terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Agora acompanhe comigo no quadro a terceira situação problema. Existem ainda outras maneiras de resumir conjuntos de dados que vão além de uma tabela ou um gráfico. Considerando a tabela abaixo, então nós vamos continuar considerando essa tabela referente aos dados dos 20 funcionários da empresa M, dados como idade, peso, altura, sexo, cor dos olhos, cor da pele, satisfação em relação às condições de trabalho e a satisfação em relação à remuneração. Como representar os dados referentes a cada variável por um único valor? Qual valor seria mais adequado para cada conjunto? Então, neste terceiro momento, nós vamos tratar especificamente das medidas de posição, ou conhecido também como medidas de tendência central, que são a média, a mediana e a moda. Vamos começar definindo, então, a média. Acompanhe no quadro. A média aritmética, ou simplesmente média, corresponde à divisão da soma de todos os valores de um conjunto de dados pela quantidade de valores desse conjunto. E abaixo nós temos a fórmula. Então, essa fórmula indica exatamente isso, que nós somamos todos os dados e dividimos pela quantidade de dados para obtermos a média aritmética. Veja um exemplo. Calcule a média do seguinte conjunto de dados. Então, nós temos 18, 20, 21, 24, 26, 31, 42 e 90. Como que eu calculo a média aritmética desses dados, ou simplesmente a média? Nós, então, somamos todos os valores, 18 mais 20 mais 21 mais 24
mais 26, mais 31, mais 42, mais 90. Depois que eu somar, eu divido tudo isso pela quantidade de dados. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. A soma resulta em 272. 272 dividido por 8 é igual a 34. Então, essa é a nossa média, é a média do nosso conjunto. Uma outra medida de tendência central é a mediana. A mediana, ou valor mediano, de um conjunto de dados, simbolizada por MD, corresponde ao valor central de um rol. Então, preste atenção. Para determinarmos a mediana, é importante que você organize os dados em rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. Se você determinar a mediana sem se preocupar com isso, você pode errar na determinação da mediana. Então, falou em mediana, já verifica se estão organizados de modo crescente ou decrescente. Se não estiver, então deixa, antes de determinar a mediana. Continue acompanhando no quadro. Para calcularmos, temos que considerar dois casos. Primeiro, quantidade ímpar de valores no conjunto. E segundo, quantidade par de valores no conjunto. Se eu tiver uma quantidade ímpar de valores no conjunto, a mediana é o termo central. É exatamente o termo central. Agora, se eu tiver uma quantidade par, eu não terei um termo central, eu terei 2. Então, você precisa calcular a média aritmética desses dois valores, ou seja, somando esses dois valores e dividindo por 2. Acompanhe comigo no quadro um exemplo. Calcule a mediana dos valores amostrados das variáveis x e y apresentados a seguir. Então, veja que para a variável x, nós temos 8 valores. E esses dados já estão organizados em rol, em ordem crescente. Como eu tenho uma quantidade par de valores, 8 valores, a mediana será a média aritmética dos dois centrais. Quais são os dois centrais? 144 e 148. Então, no primeiro caso, nós temos que a mediana... Então, vou pôr mediana de x é igual à média aritmética do 144 com 148. Ou seja, soma e divido por 2. Somando esses dois valores e dividindo por 2, nós obteremos que a mediana é igual a 292 dividido por 2, que é igual a 146. Agora, para a segunda linha, veja que nós temos uma quantidade ímpar de valores, são 7 dados. Isso significa que a média aritmética é exatamente o termo central. Termo central, 543. Perceba que essa mediana divide o conjunto em duas partes de mesma quantidade. 3 valores à esquerda e 3 valores à direita. Então, a mediana para a variável y é igual a 543. Uma outra medida de tendência central é a moda. A moda, simbolizada por MO, é o valor com maior frequência em um conjunto de dados. E aí o conjunto ele pode ser amodal, quando ele não possui moda, bimodal, possui 2 modas, trimodal, 3 modas, e 4 ou mais modas nós chamamos de multimodal. Veja um exemplo. Qual a moda para o conjunto de dados referente à variável cor dos olhos? Então vejamos na tabela. Nós temos cor dos olhos azuis, castanhos, pretos e verdes. Frequência. Uma pessoa tem olhos azuis, 7 pessoas olhos castanhos, 2 pessoas olhos pretos e 4 pessoas olhos verdes. O que aparece mais? O que aparece mais são os olhos castanhos. Por isso, a moda para esse conjunto de dados é igual a
castanhos. Óleos castanhos, então, é a nossa moda. Então, neste terceiro momento, nós falamos das medidas de tendência central ou medidas de posição, tanto faz, que são a média, soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Falamos da mediana e que é muito importante que você organize os dados em rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente, para determinar a mediana. E falamos da moda, que é o termo que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Vamos, então, resolver a terceira situação problema. Para a variável A, variável idade. Como que nós calculamos a média? Somamos todos os dados. Da onde saíram esses dados, professor? Lá da tabela da empresa M, referente à pesquisa com os 20 funcionários. Então, da coluna referente à idade, a variável A, nós somamos todos aqueles valores e dividimos por 20, porque é o número de valores, número de dados. A soma resulta em 779. 779 dividido por 20, 38,95 ou aproximadamente 39. Essa é a idade média dos 20 funcionários da empresa M. A mediana para a mesma variável. Bom, como nós temos uma quantidade par de valores, nós temos que considerar os dois termos centrais. E como que eu descubro a posição dos termos centrais? Eu pego o total de dados e divido por 2. Quantos dados nós temos? 20. 20 dividido por 2, 10. Isso é a posição. Então, um dos valores estará na 10ª posição, o outro é na posição seguinte. Então, 10ª e 11ª posição. Então, a mediana é a média aritmética dos valores que estão nessas posições. Então, o termo de posição de 10ª posição é o 37. De 11ª é o 39. 37 mais 39 dividido por 2 é igual a 38. Agora, para a variável D. A variável D é sexo. É uma variável qualitativa. Não é possível calcular ou utilizar a média e a mediana para variáveis qualitativas. Então, nós levamos em consideração a moda como medida de tendência central para variáveis qualitativas. Acompanhe comigo no quadro. Então, eu preciso pensar qual o termo, qual o sexo que mais aparece na nossa amostra com os 20 funcionários. Masculino ou feminino? Então, basta contarmos. Contando, é possível perceber que existem mais pessoas do sexo masculino do que pessoas do sexo feminino na amostra. Por isso, essa é a nossa moda. M, fazendo referência a masculino. E assim nós resolvemos a terceira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Acompanhe agora comigo no quadro a quarta situação problema. Precisamos decidir se a média ela é adequada para resumir os dados referentes aos funcionários da empresa M e quantificar a variabilidade de cada conjunto de dados. Então, neste quarto momento, nós vamos levar em consideração as medidas de dispersão. Para falarmos das medidas de dispersão, nós precisamos considerar uma medida de tendência central. Então, nós vamos considerar a média aritmética. Será que a média ela é adequada para resumir um conjunto de dados? Porque o objetivo da média é exatamente esse. Você tem lá um conjunto com vários dados e aí você quer resumir esse conjunto de dados em um único valor. E aí você utiliza a média aritmética.
Mas será que a média ela é de fato representativa? Será que ela representa bem o seu conjunto como um todo? E aí, então, as medidas de dispersão nos ajudarão a verificar, a mensurar essa dispersão, essa representatividade. Se os dados estiverem muito dispersos, ou seja, muito distantes da média, então a média não é representativa. Agora, se os dados estiverem próximos da média, aí sim, então a média ela será representativa. Então vamos aprender sobre as medidas de dispersão neste quarto momento. Acompanhe comigo no quadro. Dispersão ou variabilidade de um conjunto refere-se a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomado como ponto de comparação. E esse valor de tendência central que nós vamos considerar como ponto de comparação é a média aritmética. E vamos definir dois conceitos importantes, o conceito de variância e o conceito de desvio padrão. Vamos entender a variância, simbolizada por VAR, como uma medida de dispersão calculada por meio da média aritmética dos quadrados dos desvios. Para a variável x, nós temos a fórmula. E aí eu vou explicar por meio de um exemplo como utilizar essa fórmula ou como calcular a variância. Lembrando que você não precisa ficar decorando fórmulas. O importante é que você entenda o conceito e saiba aplicar em situações ou em exemplos. Desvio padrão. O desvio padrão, simbolizado por dp, é uma medida de dispersão definida como a raiz quadrada da variância. Ou seja, calculou a variância, desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. Então, é só extrair a raiz quadrada. Vamos, então, aplicar esses conceitos a um exemplo. Temos, então, um conjunto de 5 dados. 86, 88, 90, 92 e o 94. Como que eu calculo a variância? Vamos começar pela variância. Por quê? Porque depois é só extrair a raiz quadrada que eu obtenho o desvio. Então, a variância, primeira coisa que você precisa fazer para o cálculo da variância é determinar a média aritmética do conjunto de dados. Qual que é a média aritmética? Bom, como que eu determino a média aritmética desse conjunto? Eu tenho que somar tudo, somar todos esses dados e dividir pela quantidade de dados. A soma 86 mais 88 mais 90 mais 92 mais 94 é igual a 450. Então, esse é o total. 450 dividido por 5 é igual a 90. Então, 90 é a média do nosso conjunto. Feito isso, vamos ao próximo passo. Então, primeiro passo, média aritmética do seu conjunto de dados. Próximo passo, eu vou subtrair essa média de cada um dos valores e depois elevar ao quadrado. Como assim? Veja, o primeiro valor é 86, então eu faço 86 menos 90 ao quadrado. 88 menos 90 ao quadrado. Terceiro, 90 menos 90 ao quadrado. Quarto valor, 92 menos 90 ao quadrado. E por fim, 94 menos 90 ao quadrado. Feito isso, vamos então resolver. Quanto que é 86 menos 90? 86 menos 90 é menos 4. Menos 4 ao quadrado é o mesmo que menos 4 vezes menos 4. E aqui você precisa se lembrar do jogo de sinal. Como é multiplicação, nós temos que fazer jogo de sinal. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais.
Então, mais 16. Jogo de sinal, lembrando, sinais iguais. O resultado é positivo. E sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, segunda linha. 88 menos 90, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes menos 2, 4. Terceira linha. 90 menos 90, 0. 0 ao quadrado, 0. Quarta linha. 92 menos 90, 2. 2 ao quadrado, 4. E, por fim, 94 menos 90, 4. 4 ao quadrado, 16. Feito isso, qual o próximo passo? O próximo passo consiste em calcularmos a média aritmética desses valores. A média aritmética desses valores será a nossa variância. Então, vamos ao cálculo. Então, a variância dos valores de y, esses valores dados, é igual à média aritmética dos últimos valores encontrados. Então, 16 mais 4 mais 0 mais 4 mais 16. Somo tudo e divido pelo número de dados. São 5 dados. A soma é igual a 40. 40 dividido por 5 é igual a 8. Então, essa é a nossa variância. 8. Então, variância é 8. E o desvio padrão? Bom, desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Como a nossa variância deu 8, então raiz quadrada de 8 é o desvio padrão. Raiz quadrada de 8 é aproximadamente 2,83. E assim, então, nós calculamos o desvio padrão, calculamos a variância e o desvio padrão. Outra medida de dispersão é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, simbolizado por CV, é uma medida de dispersão definida como a razão entre o desvio padrão e a média de um conjunto de dados. E para a variável x, nós temos a fórmula. Então é isso, o coeficiente de variação é só dividir o desvio padrão pela média do conjunto de dados. Feito a divisão, é importante que você analise as seguintes classificações. Se o valor obtido for um valor menor ou igual que 15%, nós classificamos o conjunto como tendo baixa dispersão. Se o valor do coeficiente de variação estiver entre 15% e 30%, então o conjunto possui média dispersão. Agora, se o coeficiente de variação for um número maior ou igual a 30%, então nós classificamos o conjunto como tendo alta dispersão. O ideal é que o conjunto ele tenha baixa dispersão. Quando ele tiver baixa dispersão, significa que os dados estão próximos da média aritmética e assim a média é representativa. Vamos aplicar então esse conceito de coeficiente de variação ao exemplo que nós acabamos de resolver. Acompanhe novamente. Então vamos ao cálculo do coeficiente de variação. O desvio padrão obtido foi quanto? 2,83. Esse valor dividido pela média, 90, será aproximadamente 0,031. Bom, deu um número na representação decimal. Para transformarmos em percentual, multiplicamos por 100%. Que será igual, então, a
3,1%. 3,1% é um número menor que 15%. Se é menor que 15%, então o conjunto ele tem baixa dispersão. E a média, então, ela é representativa. Então, neste quarto momento, nós falamos a respeito das medidas de dispersão que devem ser utilizadas juntamente com as medidas de tendência central para análise de um conjunto de dados. Vamos, então, à resolução da situação problema 4. Consideraremos a média representativa de um conjunto de dados quando tiver baixa dispersão. E aí nós vamos levar em consideração a classificação por meio do coeficiente de variação. As medidas de posição são ferramentas que devem ser utilizadas em conjunto com as medidas de dispersão. Pois, se um conjunto possui alta variabilidade, pouca informação será fornecida por uma medida pontual. Vejamos o cálculo para a variável A, a variável idade. Nós temos que a média é 38,95. Para a variável B, a média 76,05, que é a variável peso. E a variável C, a altura, 172,85. Como que você chegou nesses valores, professor? Bom, você precisa levar em consideração a tabela com os 20 dados, né, com os 20 funcionários da empresa M que formaram a amostra. E lá nós temos os valores para a idade, para peso e para a altura. Só somar todos os valores de cada uma dessas variáveis e dividir por 20 para obter a média. Vamos então ao cálculo do coeficiente de variação. Mas para o cálculo do coeficiente de variação, nós precisamos do desvio padrão também. O desvio padrão para a variável idade é 11,7. E aí você pode praticar, então, o cálculo do desvio padrão com essa variável. O valor obtido deverá ser 11,7. Então, 11,7, que é o desvio padrão, dividido por 38,95, que é a média, resulta em 30%. 30% faz com que o conjunto seja classificado em alta dispersão. Coeficiente B, peso, desvio padrão 11,7, média aritmética 76,05, o que nos dá um valor de 15,4%. Média dispersão. E para a variável C, a altura, desvio padrão 7,8 e média aritmética 172,85. Coeficiente de variação igual a 4,5%. Baixa dispersão, pois é um número menor que 15%. Bom, o ideal é que o conjunto seja classificado como tendo baixa dispersão. Isso significa que a média aritmética será representativa apenas para a variável C, a variável altura. Então, média representativa. Então, utilizando aí o conceito de coeficiente de variação, nós conseguimos determinar qual dessas três variáveis ela tinha a média como sendo, de fato, representativa. Bom, nós resolvemos a quarta situação problema e eu convido você agora, então, a acompanhar novas situações. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina,
você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Vamos agora, então, a novas situações. Acompanhe no quadro. Uma pesquisa de mercado obteve os seguintes dados relativos aos preços de um determinado produto: 2,35, 2,35, 2,40, 2,40, 2,40 e 2,55. A média é adequada para resumir os dados referentes aos preços coletados? Perceba que para respondermos a essa pergunta, ou seja, determinarmos se a média ela é representativa, nós precisamos de duas informações. Nós precisamos da média e nós precisamos do coeficiente de variação. Porque, tendo coeficiente de variação, eu consigo classificar o conjunto de dados de acordo com aquela tabela que nós vimos anteriormente na situação problema 4. Para o cálculo do coeficiente de variação, nós precisamos da média e do desvio padrão. Então, vamos ao cálculo desses dois conceitos. Bom, no seu material foi apresentada uma resolução, porém essa resolução ela não está correta. Eu vou resolver novamente. Então, resolvendo, nós teremos a média como sendo a soma de todos os valores, 2,35, mais então 2,35 mais 2,35 mais 2,40 mais 2,40 mais 2,40, 2,43 vezes, mais 2,55. Então, faço a soma e divido tudo isso pela quantidade de dados. Quantos dados nós temos? Nós temos 6 dados. A soma resulta em 14,45. 14,45 dividido por 6 é aproximadamente 2,408. Então, temos a média. Agora, nós precisamos do desvio padrão para o cálculo do coeficiente de variação. Neste momento, nós vamos utilizar a calculadora científica como uma ferramenta tecnológica, então, para nos auxiliar no cálculo do desvio padrão. Você já aprendeu a como determinar o coeficiente, o desvio padrão manualmente, por meio da fórmula, por meio dos cálculos. Mas vamos, então, agora aprender utilizando a calculadora científica. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, como que nós faremos utilizando a calculadora científica? É importante que você perceba que os passos que eu vou explicar são referentes a essa calculadora. Se você estiver com uma calculadora científica diferente ou uma HP, é importante que você se atente para as funcionalidades da sua calculadora. Nessa calculadora, então, como que eu irei calcular? Acompanhe comigo no quadro os passos a serem seguidos. Então, utilizando a calculadora científica, nós vamos determinar o desvio padrão e depois o coeficiente de variação. Primeiro passo, ativar o modo estatístico. Como que eu ativo o modo estatístico? Mod e a opção 2. Depois eu vou inserir os dados. Como que eu faço para inserir os dados? Digito o valor, 2,35, e a tecla M+, para registrar na memória. Faço isso com todos os dados até que se esgotem. Depois, calcular as medidas. Como que eu calculo as medidas? Shift 2. Quando eu apertar Shift e escolher a opção 2, serão apresentadas essas opções. 1 para média aritmética, 2 para desvio padrão
populacional, quando você leva em consideração dados de toda a população. E a opção 3, corrigindo aqui, desvio padrão amostral, quando você leva em consideração dados de uma amostra. Bom, não tem uma opção para a variância, mas você descobre a variância elevando o desvio padrão ao quadrado. Continue acompanhando comigo na câmera de documentos. Então vamos lá. Eu começo limpando os dados da memória dessa calculadora. Como? Shift Mod, escolho a opção 3. E assim eu faço um reset nos dados, limpo a memória da calculadora. Bom, agora eu ativo o modo estatístico. Mod, escolho a opção 2, SD. Então, teclo 2. Pronto, já está ativado o modo estatístico. Agora, eu vou inserir os dados na memória da calculadora. Como que eu insiro os dados na memória da calculadora? Então, 2.35 M+, primeiro dado registrado. 2.35 M+, 2.40 M+, 2.40 M+, 2.40 M+, e por fim, 2.55 M+. 6 dados registrados na memória da calculadora. Depois, eu teclo Shift 2. Serão apresentadas as opções como eu mostrei no quadro. A opção 1 é a média aritmética, 2 desvio padrão populacional e 3 desvio padrão amostral. Vamos calcular o desvio padrão, a média aritmética, para confirmarmos com o cálculo feito manualmente. Então, teclo 1 igual, veja, aproximadamente 2,408, como nós obtivemos manualmente. Shift 2, vou escolher agora a opção 2, desvio padrão populacional. 2 igual 0,067 aproximadamente. Então, eu vou levar em consideração esse valor para o cálculo do coeficiente de variação. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, temos que o desvio padrão para o nosso conjunto de dados é aproximadamente 0,067. É isso que eu preciso para calcular o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação é igual desvio padrão dividido pela média. Quanto que é o desvio padrão? 0,067. A média, 2,408. Dividindo um valor pelo outro, obteremos aproximadamente 0,028. Multiplicando esse valor por 100%, o coeficiente de variação será de 2,8%. Então, e é um valor menor que 15%. Se é menor que 15%, concluímos que o nosso conjunto ele tem baixa dispersão. Se ele tem baixa dispersão, então a média, consequentemente, ela é representativa. Então, concluímos que a média é, de fato, representativa. E assim, então, nós resolvemos essa nova situação e agora eu deixo um momento para que você encaminhe as suas dúvidas, as suas perguntas a respeito dos conceitos que foram tratados. Logo eu retorno.
Bom, uma questão encaminhada é com relação à amostragem por conglomerado. A amostragem por conglomerado ela é muito parecida com a estratificada. A diferença é que por conglomerado vai levar em consideração elementos grupos homogêneos dentro da sua população. Acompanhe comigo no quadro. Então, a por conglomerado dividirá em grupos homogêneos. E ela pode ser utilizada juntamente com a amostragem aleatória simples. Então, você divide a população em grupos que sejam homogêneos, ou seja, que tenham as mesmas características que o todo, e depois você faz sorteios, né, respeitando aí a amostragem aleatória simples para compor a parte da sua amostra. Então, uma amostragem desse tipo ela pode ser utilizada no caso de uma empresa que possua várias filiais. E aí espera-se que as filiais sejam semelhantes entre si e semelhantes à empresa como um todo. Então, você tem a empresa como um todo e você tem as filiais. Então, considerando que dentro de cada filial possa ser observado a mesma heterogeneidade, ou seja, em cada uma dessas filiais respeita a mesma heterogeneidade, ou a mesma diferença que o todo, nós podemos selecionar, utilizar então a amostragem aleatória simples para definir quais conglomerados serão recenseados. Se será esse, ou esse, ou esse. E assim, então, nós tratamos de diferentes conceitos nessa aula. Eu agradeço a sua participação e convido para que você assista o vídeo de encerramento. Olá! Vamos chegando ao final da unidade 2 de métodos quantitativos. Agora você já conhece as medidas de dispersão, já é capaz de fazer cálculos para mensurar a variabilidade de um conjunto de dados. E sabe que as medidas de dispersão são fundamentais para determinar se uma medida de posição representa bem um conjunto ou não. Aprendeu que a média, a mediana e a moda são medidas resumo que podem ser eficazes para sintetizar informações, assim como gráficos e tabelas são ferramentas importantes para análise de informações. Antes disso tudo, é claro, foi preciso descobrir como fazer uma coleta de dados relevante. Viu o tanto que você está sabendo? Agora você pode tirar o coelho da cartola quantas vezes quiser. Essa é a mágica de aprender. E memorizar também é um truque importante para aprender. Você se lembra dos desafios das situações problema? Vamos relembrar. Na SP1, você aprendeu a fazer um roteiro para coleta de dados sobre os funcionários da empresa M. Primeiro vieram os objetivos para guiar a pesquisa. Depois, foi preciso adaptar perguntas genéricas para que as respostas fossem objetivas. Depois, foi definido o sistema de coleta. Você viu que a amostragem devia envolver todos os cargos e que é necessário planejar a maneira de coletar os dados. Já na SP2, a tarefa foi organizar os dados coletados, resumir e apresentar. Foi necessário decidir qual a melhor forma gráfica de representar as respostas. Foram trabalhadas duas variáveis, sexo e peso, e foram feitos gráficos com base nas características intrínsecas a essas variáveis. O gráfico de setor foi escolhido para a variável sexo e um histograma foi o mais adequado para o peso. Na SP3, o desafio foi resumir os conjuntos de dados utilizando as medidas de posição. Foram calculadas a média, a mediana e a moda para as variáveis idade e sexo. Vimos que a média e a mediana não representaram muito bem o conjunto de idades. E a moda foi a única medida de posição que pôde ser utilizada para a variável sexo. Na SP4 ficou claro por que a média calculada não era representativa, por não dimensionar o quanto as idades variavam. Isso ficou evidente com o cálculo das medidas de dispersão, resultando em porcentagens de variação elevados para idade e peso. A conclusão foi que o uso de um gráfico ou tabela seria melhor para representar esses dados. Agora é a sua chance de aplicar o que aprendeu em novos contextos.
Veja esse gráfico do Censo Escolar de 2014 disponível no site G1. Em 2014, o número de escolas de ensino básico no Brasil era de 189.818. Com essa informação e as apresentadas no infográfico, é possível determinar a quantidade de escolas que possuíam laboratório de ciências, acessibilidade, quadra de esportes e outros itens. Calcule esses números e aproveite para fazer uma representação em gráficos de setores e de barras. Outra sugestão para você: a utilização da estatística descritiva é muito importante na criação de relatórios gerenciais. Acesse o site do Sebrae e baixe o roteiro ensinando como elaborar relatórios eficientes. Pratique tendo como referência dados do local onde você trabalha ou estuda. Esse é um aprendizado que você certamente vai usar profissionalmente. E aqui vão algumas dicas para você acessar os materiais didáticos e ver como a estatística descritiva está bem presente no seu dia a dia. Procure se informar mais sobre o censo escolar. Leia o artigo falando como ele é feito e qual sua importância para as decisões educacionais. Acesse o material sobre tipos de gráficos e veja como lidar com gráficos no Excel. Procure saber qual é a medida usada para divulgar o Índice de Desenvolvimento Humano, a média ou a mediana. E veja como um laboratório de coleta de sangue pode fazer seu controle de qualidade com o apoio de dados estatísticos. Você vai começar a notar que a estatística descritiva está por todo lado. Não deixe de realizar as atividades propostas. Leia o seu livro didático, os materiais complementares e principalmente a bibliografia recomendada. Você vai ver que a estatística é cada vez mais valiosa quanto mais você conhece sobre ela.